O Dias Toffoli deu uma tacada de mestre. Ele era para ter saído daquela votação sobre prisão após segunda instância como um grande vilão, como o cara que botou o Lula na rua. Mas com uma jogada estratégica de mestre, ele saiu como o mocinho da história. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer para a gente conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, olha, aqui está o link do nosso Apoia-se. Você pode deixar uma doação do valor que você quiser. Se você quiser, é só para quem está na resistência ajudar o canal. Valeu? Olha como você pode, de um limão, fazer uma limonada. O Dias Toffoli ensinou pra gente como que se conversa com o eleitor bolsonarista mais fanático. Porque ele simplesmente tinha tudo, para sair daquela votação de quinta-feira passada sobre a prisão após segunda instância como o grande vilão. Tudo caminhava para uma votação de 5-5. Você já conhece os ministros do STF e você sabe mais ou menos qual que é o entendimento de cada um. Estava tudo caminhando para um 5-5 e caminhava para o voto de Minerva do presidente. Ele teria que decidir. A grande chance seria que ele saísse como o grande vilão. Quem votou a favor da impunidade? Quem votou a favor de soltar político ladrão? Ia ficar tudo nas costas dele. Mas ele entendeu uma coisa que a esquerda até agora não entendeu. A mente do eleitor do Bolsonaro funciona de uma maneira muito peculiar, que é o seguinte: eles só leem manchete, eles não leem notícia nenhuma. Então, se você manda uma notícia que não tem nada, mas com uma manchete muito estardalhaço, ele só lê a manchete e ele compartilha e todo mundo está sabendo, em 5 minutos todos eles já sabem daquela manchete. E é o que importa, dali eles não passam. Vocês podem ver, por exemplo, um vídeo de qualquer um deles de direita que é assim: fulano humilha não sei quem, fulano detona não sei quem, fulano dá aula para não sei quem. Se você assistir o vídeo, às vezes não tem nada. Mas eles veem a manchete e já saem compartilhando. É assim que funciona. A esquerda não entende isso, mas o Dias Toffoli entendeu. Então olha o que ele fez. Ele começou a gerar manchetes para ser entendida por essa pessoa. Olha só. Primeiro ele saiu falando: vamos tentar uma solução intermediária. Nem a prisão após segunda instância, nem a prisão só após o trânsito de julgado. Vamos tentar a prisão após a terceira instância. Isso soou para os eleitores bolsonaristas assim: ele sabe que a situação está perdida e ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a situação, para não ficar só após o trânsito de julgado. Então ele já começou a pintar aí como mocinho, como alguém que estava tentando salvar uma situação perdida. Mas o golpe de mestre dele foi no dia da votação. Ele tinha que dar o voto de Minerva, mas ele fez o quê? Ele deu o voto e deu uma manchete para eles se divertirem. Ele falou basicamente o seguinte: eu sou obrigado a votar assim porque a Constituição mande que eu voto assim. Aí ele falou: porém, o judiciário não faz leis. Quem faz as leis são os deputados. Se os deputados acharem que eu devo votar diferente, eles que façam uma lei diferente e aí eu voto diferente. Ou seja, ele falou: os deputados têm autonomia para fazer leis. As leis que eu estou seguindo são feitas pelos deputados. Se vocês mudarem a lei, o entendimento muda, mas enquanto a lei for essa, eu sou obrigado a votar sim. Essa foi a cartada de mestre. Porque o bolsonarista só vai ver: façam a lei e eu mudo. Ele não vai ver, por exemplo, que prisão após segunda, prisão após terceira instância, seja após que instância for, todas são irregulares, todas são inconstitucionais. Porque, na verdade, a lei não fala de prisão após segunda instância. A lei fala: não é permitida prisão antes do trânsito em julgado. Ou seja após que instância que for. É só após a última instância. Quando não tiver mais nenhum recurso é que é permitido você fazer a prisão de uma pessoa. Então, tanto é irregular a prisão após segunda, quanto após a terceira instância. Porém, os bolsonaristas, que são as antas motivadas, o que eles falaram? Bom, ele falou que a gente pode fazer a lei, vamos fazer essa lei. Saíram todas as antas motivadas correndo para fazer a tal lei. Foi lá Joyce Hasselmann, pegou o microfone, começaram a fazer palanque. Porém,
Não dá para fazer. Uma porque é inconstitucional e outra porque nenhum deputado no fundo, tem interesse nessa lei. Então, quando ele joga a responsabilidade para os deputados, ele já faz isso sabendo duas coisas: que não dá para fazer e segunda, que ninguém vai querer fazer. Porque o deputado, você acha que ele vai fazer uma lei que se volta contra ele mesmo? Que se ele for pego aqui numa delação, ele é condenado, segunda instância, e ele vai preso? Ou ele prefere recorrer em liberdade, como tanto já aconteceu nesse país? Então, o Dias Toffoli, quando ele deixou essa porta aberta, toda a artilharia que estava voltada contra ele, pronta para puxar o gatilho, automaticamente já falou: opa, vamos fazer a tal lei que o Toffoli falou que pode. As antas motivadas saíram correndo e foram lá: vamos fazer. E já começou a esbarrar na resistência que realmente existe entre as pessoas que não querem essa lei de jeito nenhum. No Senado, por exemplo, já falaram: vamos fazer a tal lei, pressionaram o Davi Alcolumbre e ele falou: tudo bem, vamos fazer o seguinte então, vamos todos renunciar aos nossos mandatos e vamos convocar uma nova constituinte. O que ele está falando? Nessa Constituição, ou anta, não dá para mudar essa lei. Se você acha que a gente tem que fazer essa lei, vamos todo mundo renunciar, convoca novas eleições, vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e vamos fazer uma Constituição nova. Ele simplesmente ironizou o senador que estava pedindo, pressionando pela nova lei. Ele já falou, ele já deixou bem claro que ele não vai assinar porque é inconstitucional. Então ele já falou que não vai assinar esse tipo de lei, ele já deixou bem claro. O Rodrigo Maia já disse que prisão após segunda instância não é prioridade para o país e que obstruir votação é um erro. Então, o presidente do Senado já está contra, o Rodrigo Maia já está contra e os grandes caciques que não vão aparecer para falar que são contra, mas nos bastidores são contra. Aí a culpa que seria do Toffoli vai cair sobre quem? Sobre os deputados. Porém, o Toffoli mandou eles fazerem uma coisa que ele já sabia que não poderia ser feita e que eles não teriam interesse em fazer, porque ele já conhece como são as coisas. Então, o grande exemplo, a grande lição que o Toffoli está dizendo é: não adianta usar a razão, não adianta usar a lógica, tem eleitor que é assim. E com esse eleitorado que é o mais agressivo, que é o mais barulhento, você tem que falar na linguagem que ele entenda. Porque, veja só, o Dias Toffoli ele simplesmente gerou duas manchetes. Não tem lógica o presidente do Supremo falar: vou sugerir a prisão após a terceira instância. Após a terceira instância seria tão inconstitucional quanto após a segunda. Por que ele sugeriu isso? Para gerar manchete que ele sabe que o eleitor bolsonarista consumiria. E depois, quando ele fala: olha, eu sou obrigado a seguir essa lei, mas se os deputados quiserem, são eles que fazem a lei, não eu, ele está falando: o Congresso é com vocês. Se vocês acham que deve mudar, façam a lei. Quando a lei for outra, eu sigo. Ele só não disse: façam a lei, mas essa daqui você não vai poder mexer, bonitão. Essa daqui não tem jeito. Então ele deixou simplesmente a manchete brilhando. Foram todos atrás, feito cachorro atrás da carniça, foram lá todo mundo atrás: vamos fazer. Na verdade, ele só jogou uma isca, tirou o foco de si mesmo e jogou o foco nos deputados, nos senadores. Agora essa PEC é inconstitucional, não adianta querer aprovar. O presidente do Senado já está ironizando, dizendo: então vamos todo mundo abdicar, vamos todo mundo renunciar aos nossos mandatos e vamos convocar uma nova constituinte. O Rodrigo Maia já falou: esquece isso, para com isso, nós temos coisa importante para votar, para com essa ideia de obstruir. E tá claro, é uma PEC que já nasceu morta, ela não tem como ser aprovada, o presidente da Câmara não vai assinar, o presidente do Senado não vai assinar, ela não vai sair desse bate-boca interno lá entre as antas motivadas que estão achando que dá para aprovar. Foi atacada de mestre do Dias Toffoli e ele nos ensinou como é que conversa com esse eleitorado. Não adianta usar a razão, porque eles são basicamente emocionais. Eles agem por impulso, eles vão na motivação vazia, saem todos correndo para lá. Se você mandar correr para cá, saem todos correndo para lá. E é isso que a direita tem usado. É por isso que eles são chamados de gado. Porque o gado, se você falar vai para lá, eles vão. Se você falar vai para cá, eles vão. Vocês querem um bom exemplo? A CPMF. Durante toda a campanha, o Bolsonaro foi contra a criação de uma nova CPMF. Aí todos os eleitores deles eram contra. Aí vem o Paulo Guedes e fala:
olha, precisamos de dinheiro, estou pensando em recriar a CPMF. Bolsonaro vai lá e fala, vou recriar a CPMF. Todos os eleitores que eram contra passaram a ser a favor da CPMF. Só que a repercussão foi péssima junto ao mercado, junto aos acionistas, junto às grandes empresas. Aí ele teve que recuar. Falou, ó, não vou mais criar. Todos os eleitores que tinham acabado de virar a favor voltaram a ser contra. Aí depois ele falou, já não sei porque o Guedes está pedindo, vamos ver se cria ou não cria. Aí o eleitorado dele já não sabia se ficava a favor ou contra. Estavam esperando o Bolsonaro decidir se ele era a favor ou contra, para eles ficarem a favor ou contra. Então eles não são pessoas assim com pensamento crítico, com discernimento. E com esse tipo de pessoa você tem que falar exatamente assim. Você gera uma manchete e eles vão para cá. Você gera uma manchete, eles vão para lá. Essa é a linguagem do século XXI, infelizmente. Eu venho aqui para tentar trazer informação para vocês porque eu não quero que seja assim. Porém, eu não sou candidato a nada, eu não tenho eleição para disputar, nunca terei, aliás. Não tenho eleição para disputar, não tenho concorrente para derrubar, então eu não tenho prazo. Eu venho aqui informar vocês, fazendo a minha contribuição. Mas quem tem uma eleição para disputar, quem tem um prazo em que aquilo você tem que estar na frente do seu concorrente, tem que ser mais assertivo, tem que simplesmente conseguir falar, não é isso, é isso. E falar por manchetes, não falar por matérias, por informação, porque eles não vão ler. Eles infelizmente não vão ler. E é assim que a direita está fazendo e é assim que o Toffoli mostrou que funciona. Vocês entenderam? Fico feliz, tá certo? Compartilhem esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço e eu já fui!